Olá, meus queridos, vamos para a aula da semana. A gente está trabalhando este livro, O Antimedo, de Pablo Marçal. Esse livro fininho, mas com os conceitos super aprofundados. Lembrando que quando a gente trabalha um livro na semana, que a gente fecha com o nosso aulão, esse livro fica com pequenos vídeos diariamente dos principais conceitos. Então, lá no Insta, a gente grava vídeos de até 3 minutos sobre os principais temas do livro. E no nosso blog, a gente faz um super resumão com o nosso mapa mental. Então, se você quer se aprofundar, se você gostou de conceitos únicos e quer ficar ouvindo só sobre aquele conceito, vai lá no Insta, que tem os videozinhos sobre conceitos únicos trabalhados nesse livro. E aqui é a nossa super aula, né? É a aula onde a gente traz todos os conceitos desse livro, é a aula onde a gente aprofunda este livro. Então, eu te convido a já compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque conhecimento em prática é poder. E esse é o nosso objetivo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Natália Azevedo, sou especialista em pessoas, psicóloga e mestra em processos. Então, vamos lá, que o nosso principal objetivo aqui no canal é levar conhecimento para o maior número de pessoas. O Pablo, ele inicia o livro já te colocando, já te funcionando a entender que se você não está no seu propósito, se você não está alinhado com aquilo que você deseja, se você realmente não tem a vida que você merece, é porque os seus medos te paralisaram no processo. E o que os teus medos fazem é exatamente bloquear os teus comportamentos. Acho que só isso já valeria o vídeo. Os medos são comportamentos paralisantes que impedem que você viva o seu propósito. Esse é o principal núcleo do livro. É onde ele, em todos os demais conceitos, que ele vai falar sobre crença limitante, sobre as irmãs do medo, sobre as coleguinhas, né? Sobre o ciclo do medo, ele vai se aprofundar sobre a temática. Mas, se eu pudesse definir o livro, e o único conceito seria esse: você não vive o seu propósito, você não vive a vida que você merece, porque você está paralisado. E o que te paralisa? O que faz você não viver a vida que você merece? É exatamente os seus medos. E aí, medos, ele vai titular diversos, né? Ele começa a falar aqui: o maior medo que existe foi colocado nos seus pensamentos. Os seus pensamentos te paralisam. Os teus pensamentos te levam sobre a maneira como tu vê, tu percebes o mundo. Então, os teus pensamentos geram sentimentos, os teus sentimentos geram ações e as tuas ações levam os teus comportamentos. Então, a primeira coisa que ele vem trabalhar no livro são os pensamentos. Que a gente é adotado de pensamentos, ou a gente está lá no futuro, ou a gente está lá no passado e a gente não está presente. Que os nossos pensamentos estão a todo momento nos boicotando no nosso processo. E aí ele vai titular diversos pensamentos, né? Pensamentos negativos, pensamentos procrastinadores, enfim, são diversos. A gente vai estar se aprofundando aqui. Então, basicamente, ele começa o livro falando sobre o pensamento e sobre uma ferramenta muito importante para poder trabalhar esses pensamentos. Porque ele diz que você é o que você pensa. Se você pensar de uma maneira diferente, você consegue modificar isso. Então, ele diz que a maior ferramenta do pensamento se chama imaginação. Porque o seu cérebro, ele não sabe o que foi moldado, ou seja, o que foi construído nos seus pensamentos e o que de fato é a sua imaginação. Então, ele produz seus comportamentos com base naquilo que você pensa. Então, você é o que você pensa, né? A vida que você é, a vida que você está sendo construída naquilo que você pensa. Então, a maior ferramenta que você pode ter é a imaginação. Imagine aquilo que você almeja. Imagine, corte os pensamentos que te boicotam. Corte os pensamentos que degridem você. Corte os pensamentos que não te levam ao estágio onde você almeja, né? Aquilo que você de fato deseja. Então,
primeiro ponto é você saber o que é que eu estou pensando, né? E o livro ele é todo cheio de exercício. O primeiro exercício ele diz exatamente isso. O que é que você almeja com este livro? E quais são os seus pensamentos mais frequentes? Por exemplo, quando eu falo dinheiro, qual é o pensamento que vem aí na sua mente? Quando eu falo amor, qual é o pensamento que vem na sua mente? Quando eu falo relacionamento, quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Você precisa ter clareza sobre os seus pensamentos para começar essa trajetória que a gente está fazendo agora, que é como modificar esses comportamentos, esses pensamentos, para gerar comportamentos que te levem aonde você quer. Então, primeiro, entender que você é os seus pensamentos e que os seus pensamentos têm uma soberania e que você só vai conseguir modificar essa soberania se você tiver clareza. Segundo, que a imaginação é a sua maior arma, porque o seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginação. Então, ele vai corroborar através dos sentimentos que os seus pensamentos vão trazer e aí te levar às ações correspondentes a ela. E aí, ele vem fazer questionamentos, né? Quais são os pensamentos mais constantes? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre as coisas que para você têm importância? E aí você vai escrevendo, porque o livro, como eu falei, é cheio de perguntas. Então, ele pergunta a você: quem é você? O que Deus acha de você? Quais são os pensamentos que vêm quando você faz essa pergunta? Você nasceu para quê? O que você pode conquistar nessa vida? E de quais pessoas você vai se aproximar para ter tudo que você almeja? E aí descreve, porque isso vai te auxiliar a ter clareza. E aí ele também fala aqui, existe o medo, de fato, que o medo, ele nada mais é do que uma ação paralisante, que a gente tem um medo constituinte, vamos dizer assim, um medo de importância, o medo que você não confunda medo com prudência. Isso é muito importante, tá? Então, você não confunde medo com prudência. Uma coisa é você ser prudente, uma coisa é o medo genuíno, é o medo da tua função animal, que trabalha com toda a substância do seu corpo e que te diz que nesse momento você deve fugir ou se você deve se esconder. Ou, perdão, você deve fugir ou você deve atacar. Então, o medo te gera dois comportamentos, de fuga, né, ou de ataque. Só que a gente já evoluiu. E aí a gente tem pensamentos que nos paralisam ou pensamentos que nos colocam a fazer algo. Eu posso ter medo de algo, né? Isso vai me gerar um comportamento e eu posso também ter racionalmente um comportamento de enfrentamento, porque eu já possuo instrumentos que vão me auxiliar a combater aquele medo, que muitas vezes esse medo pode ter sido introjetado por pensamentos da minha cultura, dos meus pais, do meu colégio, da minha religião, para que eu gere um comportamento enquadrado. Isso a gente também vai se aprofundar aqui no vídeo. Então, ele diz que o maior comportamento que você pode ter, primeiro é entender que quando você sente medo, você vai ter dois comportamentos, ou fuga ou ataque. E que a melhor maneira de saber lidar com isso é enfrentando. Porque muitos desses pensamentos de medo foram colocados em você. Então, nesse capítulo, ele vai falar muito sobre isso. Outra coisa que ele leva de uma maneira muito importante é que você precisa entender o que na sua cabeça é ruído ou é sinal. A gente nasceu com instrumentos, com tendências, com traços de sinais. Ou seja, eu não preciso colocar minha mão no fogo para saber que eu vou queimar, tá? Ele traz como sinais também informação positiva, por exemplo. Você já leu sobre determinado assunto, você estuda dados sobre esses assuntos, você conhece pessoas sobre esse assunto, então você
frente a uma situação, pode gerar medo, porque você tem instrumentos, você tem sinais que corroboram que aquele investimento não é legal, que aquela atitude não é legal, mas aquilo se chama conhecimento. Entendeu? Diz que conhecimento está na parte do sinal, né? Ou seja, você tem uma bagagem que te leva a um comportamento de medo porque você tem sinais que aquilo não vai dar certo, tá? Ou porque não está alinhado com questões éticas, ou porque você já aprendeu que aquilo não é o movimento, ou porque o grupo de especialistas que você frequenta já deram indicação, então aquilo é um sinal que aquilo não vai dar certo. Você sente medo, que você já tem instrumentos pautados, né? São ruídos mentais. Então, você vê muito de noticiário, novela, tá no grupo lá do pessoal da igreja que tudo é pecado, enfim. Isso são ruídos mentais. Isso vai te gerar comportamento de medo sem estar baseado em nada palpável de fato. Isso é um ruído que te leva a uma obsessão de um comportamento enclausurado, manipulado, tá? É importante entender isso. Outra coisa que ele traz como importante é você não ser um obeso mental. Ou seja, não adianta você ter conteúdo, você buscar um vídeo, você buscar uma matéria, você buscar conhecimento e não praticar. Então, o livro ele é pautado todo em exercício e em prática. Ele ensina a importância do pensamento, a importância da imaginação, como você enfrentar o medo, quais são os principais medos. Ele fala sobre a questão de que isso é construído, que a melhor maneira de se trabalhar o medo é no enfrentamento. Ele fala sobre a questão de você entender que existem sinais de fato, né, que vão te auxiliar nisso, e existem ruídos. Ele vai falar de diversos conceitos. E no final do capítulo, ele sempre traz um exercício. E aí, ele deixa bem claro e frisa a questão da obesidade mental. Não adianta você ter um livro incrível, não adianta você fazer os processos. Se você não os coloca em prática, não adianta. Então, esse é um livro prático, é um guia prático para você vender os seus medos, entendendo que os medos são construídos para que você tenha comportamentos cristalizados, robotizados para o benefício de alguém. E que muitas vezes quem introjetou esses pensamentos em você foi até para o seu bem, mas foi uma maneira de lhe paralisar no processo. E isso precisa ficar claro. E aí ele te dá exercícios, ele te dá instrumentos para que você consiga vencer isso e ter a vida que você nasceu para ter, tá? Então ele diz que tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Que o medo, por exemplo, ele tem um ciclo. Ele tem uma semente, que ele chama de modelagem, que é quando você recebe, através dos seus pais, da escola, da religião, uma semente de medo. Não faz isso, que isso é feio. Dinheiro é sujo. Isso não é para você. Isso são para os ricos, né? Você não é adequado. Isso não é coisa de mulher. Você tem a semente, você tem a projeção, você tem todo o processo de modelagem mental. E aí você, essa semente que você escuta do seu patrão, do seu colega de trabalho, na sua vida adulta, enfim, ela pode encontrar uma terra fértil ou não. O que seria uma terra fértil? Alguém que não sabe o seu valor. O que seria terra fértil? Pessoas que já têm pensamentos depreciativos, pessoas que já têm uma condução de autoimagem negativa, pessoas que não sabem quem são, pessoas que não fizeram os exercícios de pensamentos contínuos, pessoas que não colocaram luzes sobre seus medos constantes. Então, isso é uma terra fértil, é um cérebro vazio, não tem instrumentos de enfrentamento. Qual é o adubo? O adubo é você corroborar com isso, é você acreditar nisso, uma verdade absoluta, uma mente alienada, e aí, através desse adubo, você ficar corroborando esses pensamentos negativos e potencializando essas sensações que esses sentimentos trazem. E qual seria aquilo que iria matar essa erva daninha dessa semente que foi introjetada na sua mente? O enfrentamento.
Como é que eu enfrento? Tendo comportamentos positivos, tendo pensamentos positivos, corroborando numa vida que eu tenho, olhando para esse medo, ressignificando, entendendo que ele não é meu, que ele faz parte de uma história de alguém, que ele faz parte de muitas vezes um planejamento para fazer com que um grupo de pessoas tenha um comportamento igual, tá? Mas lembrando sempre que quem é o semeador de tudo isso? Você. É você que deixa entrar em você esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque não trabalha a autoimagem, porque não trabalha a visualização constante, porque não trabalha a consciência dos seus pensamentos, porque não traz conteúdos de qualidade para dentro da sua mente. A colheita, nem sempre você colhe aquilo que você planta. Nem sempre você colhe aquilo que você planta. Quando é que eu colho aquilo que eu planto? Quando eu tenho cuidado no processo do crescer do meu objetivo. Quando eu entendo que eu vou ser bombardeado por sementes a todo momento. Quando eu entendo que eu preciso continuar cuidando da minha terra fértil. Que eu preciso separar o joio do trigo. Que eu preciso tirar a erva daninha dos meus pensamentos. Que eu preciso perceber quando os meus pensamentos estão me boicotando. Eu preciso entender quando o meu processo de pensamento estão gerando comportamentos inadequados. E quando é que eu sei isso? Quando eu não tenho a vida extraordinária que eu desejo. Quando eu, a todo momento, estou contra fluxo. Quando é que eu estou contra fluxo? Quando eu não sou abundante. E o que é ser abundante? É crescer. Quando eu não estou crescendo, eu estou desalinhada, né? Eu não estou no processo. Entendendo isso, a gente precisa entender que existem as fontes de alienação, né? As fontes que deixam que a gente consiga desenvolver esses pensamentos. Acho que a primeira fonte de alienação se chama ignorância, né? Ou seja, quando eu não sei, eu não tenho como modificar. Né? Quando eu não listo os meus pensamentos constantes, quando eu não sei os pensamentos que me boicotam, quando eu não compreendo como eu penso, automaticamente isso faz com que eu não consiga ressignificar, que eu não tenha enfrentamento sobre isso, né? Outro é a religião. A religião, muitas vezes, ela não respeita a tua singularidade. Então, ela está a todo momento te introjetando pensamentos de autopunição. Outro fator alienante que o Pablo traz é a questão da informação. Você precisa ter uma formação adequada, você precisa ter uma informação fidedigna, tá? Porque senão você fica se enchendo de fake news, toma aquilo como verdade, toma comportamentos inadequados em relação àquilo. Outra fonte alienante é o medo. O medo quando você não sabe de onde vem. O medo quando você não consegue enfrentar. O medo, quando você não entende a constituição dele, ele é um fator alienante. Você simplesmente tem medo de algo, toma aquilo como o problema e não cresce. Cultura, a questão da alienação cultural, né? A nossa cultura muitas vezes nos aliena. A nossa cultura, a todo momento, nos leva a crer, a ter verdades ou ter medo de algo que a gente não tem conhecimento. E outro fator extremamente alienante é a relação parental, onde por através de modelagem e aprendizado que a gente cria as nossas crenças limitantes, que leva a gente a ser limitados em diversos aspectos de nossa vida, porque a gente engessa comportamentos a partir de conceitos que a gente toma como verdade, que foram introjetados na nossa mente e que faz com que nós não consigamos nos libertar daqueles pensamentos, gerando novos comportamentos. Ele também vai falar sobre as irmãs do medo. Ele diz que o medo, ele nunca anda sozinho, ele tem as pareias dele, né? A inércia é uma irmã do medo, onde você gasta energia com tudo, menos com aquilo que você precisa fazer. A procrastinação, que você deixa tudo para a última hora, por que fazer depois de amanhã, o que eu posso fazer depois de amanhã. A desorganização, porque várias pesquisas mostram que quando você é uma pessoa desorganizada, você perde no mínimo 20% do seu tempo para organizar algo antes de trabalhar nela. A omissão, que é a preguiça mental, você prefere se omitir a se colocar.
A negatividade, que é aquele ruído constante de que você não é merecedor, que as pessoas te perseguem, que tudo para você é difícil. A murmuração, que é você não conseguir perceber, né, aquilo que de fato está te levando para o segundo nível, porque o problema, a dificuldade vai te gerar aprendizado, porque vai te gerar instrumentos de enfrentamento, e esse instrumento de enfrentamento vai te auxiliar a ser melhor. Então, a murmuração é aquela irmã ingrata, como ele diz, que você gasta energia clamando, murmurando sobre algo. A incerteza, que é ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro não toma atitude, quem não sabe que lugar vai para qualquer lugar, né? A mentira, que é uma irmã desonesta, que você mente para você mesmo sobre um aspecto que você não conhece e você paralisa. A desculpa, que é o que está na moda, né? Você dá desculpa para você não se colocar, para você não gerar enfrentamento, para você não ter uma atitude assertiva. E a solidão, que vive dizendo para você que é melhor você estar onde você está mesmo, que é melhor o certo do que o duvidoso, e aí você fica paralisado no caminho. Ele tem um capítulo sobre crenças limitantes, que ele vai falar que crenças limitantes são pensamentos constantes que você toma como verdade, que geram os teus comportamentos e que boicota o teu processo de ser melhor, de ter um propósito, de chegar ao seu objetivo. Ele fala que o ciclo do pensamento é um ciclo que o seu pensamento gera emoções, são sentimentos. Esses sentimentos geram ações, tá? E essas ações continuadas geram o que a gente chama de enquadramento de comportamento, tá? Você começa a gerar aquele comportamento devido a você ter pensamentos constantes sobre ele, tomar aquilo como verdade, vai gerar emoção, gera comportamentos que geram ações, beleza? Aí ele fala da importância de você amar o problema, porque é através do problema que você vai ter instrumentos para você ser melhor, e você tendo essa coragem, esse enfrentamento, você acaba não tendo medo. Maior anti-medo é o enfrentamento, tá? E já na fase final do livro, ele vem falar sobre o controle absoluto mental, que você consegue quando você tem uma autoimagem adequada sobre você, quando você consegue compreender os seus pensamentos constantes, quando você para de alimentar o seu cérebro de coisas que vão te boicotar. Então, assistir noticiário, programas inúteis, colocar para dentro revistas inúteis, artigos inúteis. Você tem que, para que você se torne blindado do medo, para que você consiga ser uma barreira, né, contra esses boicotadores, você precisa cuidar de você. E aí você precisa cuidar de quem você é, você precisa cuidar da sua autoimagem, né? Você precisa entender quais são seus pensamentos constantes. Você precisa ser um semeador, ou seja, você colocar sementes cerebrais que vão te levar a ter colheitas adequadas. Então, busque pessoas, busque instrumentos que sejam alinhados com aquilo que você almeja. Então, esse livro é um manual, eu vou dizer assim. É um manual que começa te explicando o que é o medo, que te explica aonde o medo surge, quais são as amiguinhas que vão semear ainda mais medo em você, quais são as irmãzinhas que andam com ele, qual o comportamento que você deve ter, ou seja, você deve enumerar os seus medos, você deve olhar para eles, você deve gerar um comportamento de enfrentamento, você deve se tornar mais presente, você deve blindar o seu cérebro para esse tipo de coisa e usar muito a imaginação para poder te levar para o próximo nível. Então, é um livro, como eu falei, pequenininho, que vai sim te levar para o próximo passo, que vai sim, se você fizer todos os exercícios aqui, fazer com que você tenha uma compreensão diferente sobre o enfrentamento, sobre o posicionamento, como você deve agir para ter uma vida extraordinária. Te convido a ler esse livro. Fique com Deus. Se fizer sentido para você, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas e vamos estar alinhados com o nosso propósito. Eu sou Natália Azevedo e te espero no próximo vídeo.